Boa noite, irmãos. Que alegria poder ser visto e ouvido pelos irmãos. Glorificamos a Deus por esta tecnologia que nos permite, mesmo em meio a um tempo como esse que estamos vivendo, podermos adentrar os lares e proclamar o nome do Senhor, como temos feito. Louvamos a Deus por este momento. Também queremos louvar a Deus pela vida daqueles que estão por trás das câmeras trabalhando para que este culto possa ser efetivamente um culto do agrado do nosso Deus e tão bem apresentado que possa alcançar vidas para o reino eterno. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio deste encontro, mais um nesse dia, e pela alegria, Senhor, de podermos adentrar com a Tua palavra a tantos lares, anunciando a salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pela fidelidade dos Teus filhos reunidos nesta hora em suas casas para adoração ao Teu nome. E agora, ó Pai, queremos pedir a Tua direção e iluminação para o culto que iniciamos nesta hora. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Irmãos, antes de prosseguir, quero lembrar aos irmãos as atividades da nossa igreja. O estudo de quarta-feira, toda quarta-feira às 19 horas, nós temos estado reunidos e ministrando a palavra e estamos orando ao Senhor para que o tempo de reunião presencial possa acontecer. Também, irmãos, temos os nossos PGMs acontecendo. Entre em contato com a Secretaria da Igreja, você que ainda não pertence a nenhum PGM, você que está nos ouvindo pela primeira vez e gostaria de participar de um grupo de estudo, entre em contato com a Secretaria da Igreja e será orientado pelas irmãs que ali trabalham em como pertencer a um dos grupos. Lembramos aos irmãos que temos reunião, temos a nossa EBD todo sábado, às 9 horas, o Ministério de Educação de nossa igreja apresenta o estudo da palavra e nós estamos sendo abençoados por ricos estudos naquele horário das 9 horas. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos. Estejam ativos, irmãos, a estes e outros avisos. Também queremos solicitar dos irmãos a ajuda no celeiro do amor. As irmãs que estão vendo o número de famílias aumentando, famílias que estão necessitando, algumas da igreja, e estamos percebendo a diminuição de ofertas, que o irmão possa estar nos ajudando nisso aí. 1 quilo de qualquer alimento não perecível, uma latinha de algum ingrediente não perecível, e isso abençoa sobremaneira aquelas irmãs que estão manuseando esse material para servir, atender às necessidades de pessoas da igreja, pessoas relacionadas à igreja, famílias, vizinhos e amigos. Vamos, nesse instante, ler um texto para o momento do louvor. Quero ler, irmãos, no Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome. Grande é o Senhor, digno de louvor. Sua grandeza é inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa e da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Piedoso e benigno é o Senhor, justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Vamos cantar acompanhando o pastor Marcos Braga.
minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que alegro em ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que alegro em ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amados, vamos agora ao momento do nosso ofertório e eu quero ler o Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra em sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Meus queridos, vamos colocar diante do Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. Não na expectativa de recebermos outros tantos no futuro, mas por já termos recebido bênçãos dos céus e estarmos sendo sustentados pelo Senhor. Espero que os irmãos estejam vendo aí o endereço de nossa conta, ou se não depositar, o irmão poderá trazer aqui ou solicitar a presença de algum irmão da igreja, combinando, nós teremos imenso prazer de mandar buscar a sua oferta em casa. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos pelo privilégio deste encontro, a alegria, Senhor Deus, de participarmos do culto nesta noite. Nós te agradecemos já pelas bênçãos desse dia, pela mensagem e o culto da manhã. E agora, Pai, pedimos a tua direção, a iluminação do teu Espírito, do texto e na mensagem desta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós.
que Deus preparou para nós, o que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar, mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão. O que passou, passou, o novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos sonhos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós, o que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar, mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão. E o que passou, passou, o novo de Deus chegou. 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 Com muita alegria me encontro aqui nesta oportunidade tão maravilhosa para desfrutar do convívio, mesmo que seja virtual, nesse momento tão precioso ao debruçarmos na palavra de Deus. Mas eu quero primeiramente agradecer a Deus pela tua vida, você membro da Bíblia e Freguesia, nossa comunidade de amor, aos nossos amigos que têm acompanhado o canal do YouTube nosso. Sejam muito bem-vindos ao primeiro visitante, à primeira visitante. Nós estamos aqui para servir ao reino de Deus e desejar que você seja alimentado pela palavra da verdade. Nossa oportunidade aqui é para tratar de um tema muito específico, não é? E o tema é como ser discípulo de Cristo neste novo tempo de desafios que estamos vivendo. Esse novo tempo que estamos. E para isso eu quero relembrar um pouquinho aquilo que eu pude tratar em um vídeo, está até mesmo no Facebook da igreja, da nossa Bíblia Freguesia, tratando sobre o findar de 2020. 31 de dezembro de 2020 completou um ciclo para nós de um modo bem impactante. Um ano que, na verdade, marcou a história da humanidade. E aí eu perguntei, mesclando com outras palavras aqui, qual é a palavra-chave principal que você pode considerar nesta realidade de completar o 2020 tão surpreendente para nós? Desafios, crise, escassez, perdas, doença, morte, medo, angústia, depressão.
Palavras como alegria foi muito rara ser concentrada, ser declarada, mas nós temos motivos de alegria. Nós estamos vivos. Significa que há uma missão para mim, para você, de nós continuarmos nesta vida que Cristo tem nos dado. E nesse mesmo vídeo eu ainda relatei, né? Foi o foco principal, uma versiculação, como está em Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Será que você pode declarar como eu, que todas as coisas que eu vivi neste ano tão turbulento, na verdade, contribuiu para o meu bem e não para o meu mal? A gente sabe que vai passar essa pandemia, mas aos nossos olhos naturais, parece que isso não vai acabar nunca, mas vai chegar o tempo. Como diz Eclesiastes 3, versículo 1, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E qual é o melhor modo de viver este tempo? Aí eu respondo como nosso tema, como discípulos de Cristo. Diante dessa turbulência, neste novo tempo de desafios, nós temos como sermos discípulos de Cristo com excelência. E para isso, eu quero significar um pouquinho essa palavra discípulo, que para algum ou outro pode ser um pouquinho estranho. Os primeiros seguidores de Jesus, eles foram chamados como cristãos na cidade de Antioquia, como está em Atos 11, 26. Mas antes dessa palavra cristão, né, havia uma outra palavra primária, e essa palavra era discípulo. E os primeiros discípulos de Cristo, né, esses discípulos de Jesus, né, os seguidores de Jesus, eram chamados de discípulos. E essa palavra discípulo, alguém pode se perguntar, o que significa ser discípulo? A gente pode voltar um pouquinho para o latim. A palavra latina, a originária, é discípulos, que significa aluno ou aprendiz. Consequentemente, podemos dizer que aprender é disciplinar-se. E, por exemplo, você que deseja se especializar nas artes ou no atletismo, você vai precisar de ter disciplina para aprender princípios e fundamentos dos melhores mestres na sua área de estudo. Não é diferente para ser discípulo de Cristo. Nós precisamos sermos discípulos seguindo de fato Jesus, o nosso modelo real. Essas informações que eu pude dar, eu pesquisei em Voltemos ao Evangelho, um site muito precioso em relação a aquilo que nós podemos aprender, né, referente ao Evangelho. Voltemos ao Evangelho. Mas eu quero, de modo bem específico agora, me voltar à palavra de Deus. Se você tem como abri-la em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 38. Um texto nosso como base, como chave nesse momento aqui. E não somente Marcos capítulo 8, mas também você encontra esse mesmo conteúdo em Mateus, em Lucas também, em outras versículações, outros capítulos. Mas eu quero me concentrar em Marcos capítulo 8, a começar pelo versículo 34, e ele vai ser subdividido em 3 partes para nós. Diz assim: depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Temos 2 condições aí para poder seguir a Jesus. A primeira delas é: negue a si mesmo. Significa dizer, em outras palavras, não agrade a si mesmo. É um negar do nosso próprio eu de fato. E para isso, um texto paralelo que não poderia faltar. Um texto que traz muita luz no sentido de entendimento daquilo que nós estamos vivendo nesta pandemia, tão ainda avassaladora. E o texto se encontra em Tiago, capítulo 4, do versículo 13 a 17. Mas eu não vou necessitar que você abra, você pode ler com calma depois. Eu quero quero citar, forçando a minha memória, versículos, mas pontuando finalmente o versículo 17. E trata sobre a falibilidade humana dos projetos humanos, né? Hoje ou amanhã iremos para uma determinada cidade, negociaremos, teremos lucros. O que é a nossa vida? É como um vapor, né,
que desvanece, que se dissipa, que acaba com velocidade. E vós não devais ter arrogância deste modo. Estou falando com as minhas palavras, né? Toda jactância, toda arrogância, pretensão carnal como esta é maligna. Na verdade, o que nós devemos fazer é perguntar: se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo na verdade. O conteúdo, de modo geral, é este. Mas o último versículo que eu quero destacar: lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então, nesse contexto aí, né, a gente tem algo bem específico, mas em linhas gerais é aplicável a todas as áreas da nossa vida, aquilo que nós fazemos. E lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, isso se torna pecado, né? E a Bíblia de Estudo de Genebra, ela dá essa explicação, né? E ainda especifica como contexto, aplicado a todos aqueles que se recusam a aceitar os seus ensinamentos quanto a essas questões ou a modificar o seu comportamento como foi instruído. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Aplicar a todos aqueles que se recusam a aceitar os seus ensinamentos quanto a essas questões, né? A gente precisa recusar de fato essa jactância, essa arrogância humana, essa autodeclaração que nós podemos fazer qualquer coisa sobre a nossa vida. Nós não temos poder sobre o amanhã. E essa é uma lição que deve ficar no nosso coração. O ensino da pandemia, um dos seus grandes ensinos é este, em que nós não sabemos de fato do amanhã. Estávamos planejados de um bom modo, estávamos com um grande planejamento referente a 2020, ao apagar de 2019. Em meados de março, tudo mudou radicalmente. Então, temos que lembrar com constância na nossa própria vida: se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. E as oportunidades têm sido dadas para nós, nesse tempo que não temos como nos encontrar de modo presencial tão intenso, tendo a necessidade de ter o isolamento social. O telefone é um grande instrumento nesses dias. A internet é um grande instrumento. E nós podemos nos contactar, nós podemos nos relacionar, nós podemos revisar os nossos relacionamentos familiares. Bem, esse ponto aí foi um único ponto, não é? Em negar a si mesmo. Olha a segunda condição que segue o versículo: tome a sua cruz. É muito esquisito a gente falar de cruz no nosso tempo, mas na época de Jesus, como ele mesmo carregou uma cruz para vencer o pecado por nós, foi pregado, colocado entre os céus e a terra, para vencer o pecado por nós, trazendo um plano de salvação eterno, definitivo, o seu sacrifício. A gente pode lembrar o que acontecia com os prisioneiros condenados na época. Geralmente deveriam carregar a trave vertical de sua cruz até o lugar de sua execução, como aconteceu com Cristo. Ele teve que se deslocar, não é? Então, tomar a cruz, nós podemos pensar numa boa imagem, uma disposição ativa para sofrer por Cristo e com Cristo, né? A Bíblia mesmo diz que os que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Jesus mesmo disse, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E alguém pode dizer: ah, não, ser cristão é mar de rosas, né? Eu não tenho nenhum problema, eu tenho todas as contas pagas, não existe desemprego, não existe doença. A pandemia demonstrou que não é dessa forma. A teologia da prosperidade está cada vez mais infrequente diante dessa pandemia que estamos enfrentando. Problemas todos nós podemos enfrentar. E tomar a cruz, né, é enfrentar as dificuldades da vida, os problemas da vida que nós podemos e precisamos enfrentá-los. E, finalmente, e siga-me. Com essas condições nós podemos, de fato, seguir a Cristo, não é? Então, que a gente possa
lembrar que para ser discípulo de Cristo temos essas condições para podermos segui-lo de fato, realmente. Agora, se atentarmos, como a gente pode prosseguir a nossa versículação inicial, no versículo 35 até o 38, se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Repare, olha o que temos diante de nós. Que valor tem a nossa própria vida diante do tesouro maior, principal, que é Cristo? A nossa vida só vai ter validade, realmente, se Cristo tiver sido centralizado em nosso coração. Se nós negarmos a nós mesmos e vivermos no seu padrão, na sua vontade. Diante desse pano de fundo, eu quero tratar com você de um modo bem direto, uma palavra em que cada vez mais, graças ao Senhor, tem sido crescente pelas igrejas. E graças a Deus, entre nós, internamente aqui, na Pibifreguesia, discipulado. Essa palavra discipulado vem naturalmente da palavra discípulo, que nós já tratamos aqui. E que é um precioso instrumento para viver como Cristo. E o alvo, de fato, nesse discipulado é Cristo, sobre todos nós. Mas alguém pode pensar, não, discipulado eu entendo como um programa específico da igreja. Não, eu penso que também, além de ser um programa específico, é um grupo seleto da igreja que vai tratar de discipulado. Meus amados, a Bíblia nos diz em outra versículação, fazei discípulos de todas as nações. Isso não é somente para o pastor, para a missionária, para um grupo seleto da igreja, é para todos nós. Não há distinção. E nessa realidade que vivemos, a gente, muitos podem se confundir da pessoa do pastor, do líder da igreja, dos pastores auxiliares unidos ao pastor presidente, e confundir o que de fato ele é. Se você pensar que ele é um provedor de serviços, você estará numa condição de consumidor espiritual. Se você pensa que você veio para servir, na verdade, ser servido no reino, e nunca servir, você está plenamente equivocado, precisa realinhar os seus pensamentos sobre isso. Graças a Deus nós tivemos um período de estudo acerca de discipulado, e também ligado à nossa realidade PGM, que eu vou falar muito bem mais para frente um pouquinho, o significado dessa sigla. Mas relembrando um pouquinho o que nós tivemos chance de estudar, aquele que não estudou, que seja uma palhinha para você futuramente perguntar o que é isso mesmo, eu desejo me envolver nisto, o chamado TCC, Trilho do Crescimento Cristão, unido ao LED, que significa liderar, evangelizar, discipular e enviar. Um bom caminho que nós temos tido para pensar em discipulado no sentido da igreja toda. E nessa realidade discipulado, ela começa lá atrás, desde o evangelismo e prosseguindo ao batismo, indo no propriamente discipulado em si, no ensino de um modo mais abrangente, E alguém pode pensar, batizou, está resolvido. Não, ele tem um caminho de estrada para caminhar. Não, fui discipulado, é suficiente. Não, você como discípulo, você pode gerar outros discípulos, que é o caminho do Evangelho do que Cristo deixou para nós como legado. E é interessante que, falando sobre essa realidade de discipulado, a realidade de um modo geral para todos nós, estatisticamente é perceptível que a maioria das pessoas é alcançada por amigos e não por estranhos. O tempo limitado que nós temos aqui para tratar sobre esse assunto discipulado, eu não teria condição nenhuma de tratar sobre todos os detalhes, mas aquilo que tem saltado ao meu coração, estou aqui para compartilhar
nessa proposta de entender o que é ser discípulo de Cristo, o que o discipulado pode nos acrescentar de modo espiritual significativo. O conteúdo desse discipulado, ele é inegociável. Não poderia ser diferente de ser a própria palavra de Deus. E Jesus é o centro de tudo isto, como está em João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo, não é? Então, esse é o conteúdo em que nós vamos evangelizar alguém. E essa pessoa rendida irá se batizar nas águas, né? Que é, na verdade, um acontecimento que envolve um ato público que exterioriza a fé em Cristo, já evidenciada no próprio coração, no próprio interior. E alguém que está me ouvindo nesse momento pode pensar, mas para eu ser batizado eu vou precisar ter uma condição melhor, né? Alguém pode exagerar e pensar, pode não pensar literalmente, mas pode estar com seus próprios atos pensando, não, quando eu chegar muito próximo da perfeição. Estamos redondamente enganados, né? A gente precisa pensar que a nossa conversão ela é contínua no próprio dia a dia da nossa caminhada de fé. Se você está rendido a Cristo, deseja servi-lo de todo o coração e se esforça em fazer o seu melhor para Cristo, abandonando a vida de pecado, e evidentemente que você vai errar no meio do caminho, como eu também, você está apto nesse sentido para se batizar sobre as águas. Então, você não tem que aguardar um estado de perfeição que jamais, de fato, ele vai chegar sobre a tua própria vida. Não tenha dúvida disso. E eu gostaria de mostrar também nessa realidade em que nós estamos expostos aqui, dois textos em que dão luz desse conhecimento bíblico que nós precisamos tê-lo, que ele não é um conhecimento bíblico simplesmente um conhecimento literal da palavra. E a letra mata, mas o Espírito vivifica nesse sentido. Eu quero apresentar dois textos em que o apóstolo Paulo se dirigiu, um a Timóteo e outro a Tito, no envolvimento em que tem a prática da palavra envolvendo o próprio caráter. Não há um esconderijo de quem está discipulando o seu próprio caráter, né? Porque isso, na verdade, envolve relacionamento de pessoas. O primeiro texto que nós temos está em 2 Timóteo 3, versículos de 10 a 11, que nos diz: mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei o que me aconteceu em Antioquia, Icônia e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Então, Timóteo sabia bem de perto o caráter do apóstolo Paulo. Sabia dos sofrimentos, dos problemas que ele vivia. E não somente das situações favoráveis. Como isso é precioso. Como isso é maravilhoso. E nós precisamos, num discipulado, agirmos com transparência, né? Evidentemente que não somente as virtudes, mas as nossas imperfeições, elas são demonstradas na convivência. Então, estejamos atentos sobre isso. Temos também Tito, como eu já havia falado. Olha o que diz lá em Tito 2, de 7 a 8. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Alguém pode pensar, meu Deus, que padrão é este? Mas é possível. Evidentemente que esse é o padrão que nós desejamos. Mas volto a dizer, e é pedagógico a gente repetir em certas ocasiões. A gente não vai acertar em todos os momentos. Nós teremos momentos que nós vamos errar. Mas o padrão é este, de se esforçar, de fazer o seu melhor. Não com a sua força, com o seu braço, mas na força do Senhor. Naquilo que compete a você fazer, você deve fazer.
você deve dar o seu melhor, em tempo, em dinheiro, em tudo aquilo que envolve a sua própria vida. E nós podemos seguir mais adiante. 1 Pedro 3,15, ele mostra que o ato de aptidão que nós precisamos ter diante daquilo que nós temos como palavra de Deus. Como está lá. E em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Será que você tem buscado esse padrão de viver pronto para responder acerca da sua esperança, sempre preparado para explicá-la? Para isso nós precisamos ter o conteúdo bíblico. Para discipular, nós precisamos ter a palavra de Deus sendo bem manejada, como obreiro que não tem o que se envergonhar. E, evidentemente, que tudo isso que nós precisamos fazer precisa ser regado com amor. Se não houver, de fato, amor, que resume toda a lei, dentre todos os mandamentos, temos dois os principais. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente precisa ter essa atenção. Essa atenção de que modo, de fato, nós estamos agindo com o nosso coração. Ele está envolvido em amor? Todas as coisas devem ser feitas com amor. Outro versículo que me veio à mente agora. Todas as coisas devem ser feitas com amor. Será que temos envolvido amor ou simplesmente queremos agir pelas obras? Não podemos agir assim. Há um livro que tivemos chance de estudar pela igreja também. Alguns tiveram essa chance de estudar, A Treliça e a Videira, demonstrando de que modo a igreja deve se comportar. A treliça tem a significância do suporte, de suportar a videira, né? A árvore chamada videira. E a videira em si, qual o papel dela, né? Há uma analogia interessante, não há tempo hábil para explicar em detalhes, mas o significado principal, né, entre a treliça e videira significa em que nós precisamos ter obra, tecnologia, precisamos colocar a mão na obra, em tantas coisas que precisam ser feitas para que a igreja, de fato, venha a funcionar em tantos aspectos. Mas nós, como videira, precisamos tratar uns com os outros nos mais variados níveis de comunhão. Se a gente se envolve em tanta coisa de tecnologia que é necessário, evidente, mas se não houver um equilíbrio nesse tempo de nós estarmos cuidando um dos outros, essa treliça ela vai ficar abafada, vai ficar angustiada e podendo ter o risco até de morrer. Então, precisamos desse cuidado aí. E esse discipulado, ele deve acontecer de um modo bem intencional. A gente pode, imagina, se a gente for conversar com alguém, orar, mas não tem intenção de discipular, de falar da palavra, a gente acaba se perdendo sobre o principal, que é discipular para investir no principal, que é a eternidade da nossa alma, das almas que nós podemos sermos instrumentos. Então, o envio, né, ao fechar esse discipulado que nós temos, né, voltando ao ponto que eu falei anteriormente, alguém que é batizado e tem a chance de ser discipulado, talvez uns 2 anos, né, um período geralmente suficiente, necessário, ele pode gerar novos cristãos em poder também estar discipulando outros também. A gente não pode parar no meio do caminho, né? É um ciclo em que ele não acaba. É um discípulo gerando o discípulo, né? E quem sabe, Deus te colocando, indo além da tua cidade, do teu estado, da sua própria nação. A grande comissão envolve as nações, né? Fazer discípulos de todas as nações. Nós não sabemos do nosso amanhã, o que Ele tende a fazer conosco. Então, estejamos atentos sobre isso. É tempo de discipular, é tempo de semear a palavra
E eu me lembro agora, me vem à memória agora o pastor Jonanias, se não me engano, a última pregação que eu ouvi dele, se eu não estiver equivocado aqui, em que nesse tempo de pandemia, mais do que nunca, né, é um grande sinal da gente não parar e falar do amor de Cristo. Eu tive essa experiência recentemente. Me veio à memória a palavra que ele deu de pregação. Alguém que pediu dinheiro, a gente tende a ir dar dinheiro a alguém que precisa, às vezes até mesmo para se livrar, né? Não é o ideal que se faça isso, né? Mas se Deus tocar no coração, que a gente faça de um modo bem equilibrado, bem cuidadoso. O ideal mesmo é que a gente compre alguma coisa para alguém, mas veio alguém para mim, repentino. E eu pude, além de abençoar como foi pedido, eu pude falar do amor de Cristo para aquela pessoa. E Deus me inspirou falando, você conhece o Evangelho, já participou de uma igreja? E ele falando que estava afastado do Evangelho, e eu pude compartilhar do amor de Cristo para ele. É tempo de falar, não é tempo de se calar. Pregar o Evangelho dentro e fora de tempo é o nosso papel, na verdade. E finalmente chegamos, esse tempinho agora, final, tratar um pouquinho dessa sigla que eu falei um pouquinho anteriormente, PGM, que é uma sigla muito comum entre nós, na nossa PIB freguesia, da realidade de igrejas batistas, mas eu quero desfrutar um pouquinho, falar o que significa isso. PGM, essa sigla, o que ela significa? Pequeno Grupo Multiplicador. Mas é possível ter grupo multiplicador, um pequeno grupo na igreja? Isso é bíblico realmente? Eu posso me embasar de um modo bem breve de duas situações, uma do Antigo Testamento e outra do Novo Testamento. Não sei se você já ouviu falar na vida de Jetro. Jetro, orientando o seu genro Moisés, ele orientou. Por que ele orientou? Moisés estava numa condição de muita sobrecarga. Ele estava fazendo muitas coisas em favor do povo, de modo simples, assim estou dizendo, para simplificar, né? E ele não poderia continuar da maneira que ele estava. Então, o Jetro deu orientação. Divida em 10, divida em 100, divida em 1000, para que hajam supervisores, hajam pessoas chaves para que pudessem estarem trabalhando. Na verdade, era uma maneira de delegar Moisés. E as situações principais, aí sim, precisariam recair sobre Moisés. Então, a gente tem uma ideia de pequeno grupo dessa forma. Temos no Novo Testamento também a igreja, ela não começou com templos como nós temos hoje. Nós temos casas, eles estavam em casas, reunidos em casas, e repartiam pão, a palavra, tinham comunhão diariamente. E a gente tem voltado a esse cenário na nossa realidade hoje, pelo trânsito que nós temos e pela eficácia que nós percebemos de que você não tem como num culto, né, de uma igreja grande, vamos supor, 600 pessoas simultaneamente, de ter comunhão com todas elas. É impossível. Mas com poucas pessoas, você tem como compartilhar, tem como conviver, tem como se aproximar, tem como criar laços de amizade. E essa realidade que nós temos de PGM, elas funcionam de modo semanal, uma vez por semana. O que acontece nessas reuniões? Nós temos a chamada quebra de gelo, né, que é um pontapé inicial para se trazer à luz algum assunto, algum tema. Oração, louvor, estudo, o compartilhar de experiências, a possibilidade de ter proximidade com amizade. O lanche, nesse momento, está cancelado e não está tendo de modo presencial, mas de modo virtual. E graças ao Senhor pelas tecnologias, né? Pelo preparo que Deus deu de ter tantas tecnologias em que nós podemos poder desfrutar num momento tão difícil como esse que estamos vivendo. E temos os formatos entre adolescentes, entre jovens, entre adultos. E com isso, eles têm tido comunhão, têm conhecido um ao outro, mas isso não fica somente entre eles em si, né? O papel é buscar entre amigos, entre familiares, entre até aqueles que estão afastados do Evangelho, para que
possam sim desfrutar dessa mesma comunhão. Essa palavra que eu dei, né, não poderia de lembrar com muito carinho, né, da nossa missionária Ângela, que tem o cuidado de estar orientando sobre a realidade PGM, discipulado da igreja. Então, parte daquilo que eu estou compartilhando tem sido fruto de comunicação com ela, né, também do período que tivemos diretamente aqui, o pastor Wagner, com o estudo que tivemos do trilho, né, em que eu comentei o TCC, né, que foi tão esplêndido no sentido de crescimento espiritual, de formação de liderança. Então, você que é membro da igreja, né, ou você tem visitado o nosso canal, você tem a oportunidade de se envolver nesses PGMs, os chamados pequenos grupos multiplicadores. Não esteja sozinho nesse período. Não esteja sozinha nesse período, né? Você precisa criar vínculo. E se de alguma maneira você tem condição de estar presencialmente domingo pela manhã na igreja, esteja conosco sim. Não perca esse vínculo, que você possa estar conosco, a não ser que haja dificuldade real, né? Então, que a gente possa aproveitar esse momento que Deus tem nos dado, de aprendermos com esse discipulado tão precioso, porque ninguém pode ser ilha no reino de Deus. E não existe ilha no reino de Deus. Nós dependemos um dos outros, precisamos levar cargas um dos outros. Nesse sentido, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a inclinar o teu coração. Eu não sei como você nesse momento está. Se você está sozinho, de alguma maneira, afastado do Evangelho. Eu não sei se você tem procurado pouco o contato entre irmãos, através dos PGMs, sintonizando o nosso canal. Se você tem se sentido angustiado, deprimido, angustiado. Nós temos os canais, a mídia da igreja, temos o contato da igreja. Que você não se perca. Nós estamos aqui disponíveis a te servir e que você possa servir também. É nesse sentido que eu quero orar por você neste momento. Pai querido, obrigado por essa rica oportunidade em que posso desfrutar desta ocasião tão maravilhosa de poder compartilhar acerca do discipulado. O que é de fato ser um discípulo de Jesus? É aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue ao Senhor, negando as suas próprias vontades e fazendo aquilo que a tua palavra ordena. Eis-nos aqui para não agradarmos a nós mesmos, mas agradar o teu coração, Senhor. E que possamos desfrutar do discipulado, Senhor, que é permanente, é um ciclo que não acaba nunca, a não ser pela tua volta ou pela nossa própria morte. Que possamos estarmos prontos a discipular uns aos outros, a abençoar uns aos outros, Senhor. Que possamos evangelizar, que possamos, em teu nome, Senhor amado, discipular, aprender aquilo que a tua palavra diz. Como é precioso isso, Senhor amado. Como eu pude desfrutar de um irmão em Cristo no discipulado, que me vem à memória agora. Aquilo que ele declarou, saltou uma palavra tão preciosa que tanto me edificou o coração. Como está em Tiago capítulo 4. Em que nessa pandemia nós não podemos perder oportunidades em usar o telefone, em usar os meios que nós temos, procurar os nossos parentes, aqueles que há muito tempo não encontramos, os nossos colegas de trabalho que pela pandemia estamos trabalhando de modo separado, mas procurar ligar fora do trabalho. Eis-nos aqui, Senhor amado, para nos colocar à disposição. Levanta o caído, o abatido, Senhor, e que possa prosseguir nessa caminhada de fé até a tua volta. Obrigado, Pai amado, por essa oportunidade. No nome de Jesus, amém. Deus te abençoe de coração. Que você se coloque à disposição de ser um discípulo de Cristo, cumprindo todas as fases. E não somente no conhecimento da palavra, mas tendo essa palavra prática no teu coração. Demonstrando o teu caráter, não se escondendo, mas se colocando à disposição no reino de Deus. É o que eu desejo de todo o coração. Deus te abençoe neste momento e para sempre. Amém.